Mas hoje eu vim contar um pouco do meu testemunho, das minhas experiências com Deus, e que Deus nos ensine nesta manhã sobre sua bondade, sobre sua misericórdia. Meus pais eram missionários, e eu sou fruto de missões, e isso eu digo com muita alegria. Eu sou muito grato de poder dizer eu sou filho de missionário. E meus pais, quando vieram para o Brasil, nós somos uma família razoável grande. Eu tenho 5 irmãs, mais um irmão, todos moram na Alemanha. Eu sou o único aí no meio que ficou fora da fila, né? Está aqui no Brasil, Campinas, né? E região. E eu sou muito grato por isso também. Deus tem chamado meus pais a trabalhar entre os indígenas no Brasil. E durante 53 anos, eles dedicaram integralmente sua vida a missões. E eu fui criado no meio do meio evangélico, no meio dos indígenas. Eu brincava a bola com eles, eu fui brincar, e a gente crescia junto, porque a gente morava bem próximo das aldeias. Meus pais começaram em Mato Grosso do Sul. Eles começaram entre os Kaiowás, era o início deles, quando vieram para o Brasil. E lá eles puderam fundar uma igreja, e além de ser missionários ali na região de Dourados, Mato Grosso do Sul, meu pai também dava aula num instituto bíblico em Água Azul, aqui da Uana, onde é um instituto bíblico que forma indígenas para a obra missionária, chama Cadisparneia, Água Azul. E meu pai, uma vez por mês, ele ficava uma semana licionando, treinando e dando o suporte da Bíblia para os índios irem e avançarem. E nesse meio tempo, houve um avivamento ali entre os próprios alunos do ID. Nós precisamos ir, avançar. E meu pai, ele se dispôs a ir uma vez por ano com toda a equipe que formaram para avançar para o norte. E ele fazia isso uma vez por ano, até Cuiabá ia razoavelmente um asfalto. Depois de Cuiabá, Mato Grosso, já não tinha mais asfalto nessa época. E ali se falava em 1000 quilômetros para rodar, ia uma semana. Então se levava uma rede e alimentos, porque tinha que dormir ali mesmo na estrada, né? Então era algo bem difícil para chegar em outras aldeias indígenas. Mas isso ele fez várias vezes, e assim que surgiu mais um chamado, né? Deus falou para meus pais: ide, né? Ali já estava bem estabilizado, em Mato Grosso do Sul, entre os Kaiowás. Então meus pais foram e obedeceram um segundo chamado, e ir mais para o norte. E por lá eles ficaram mais 35 anos, entre a etnia Suruí, onde eles puderam realizar um trabalho maravilhoso. E ali muitos índios se converteram. No final, eles conseguiram formar com os índios ali 7 aldeias, porque é uma área muito grande, então é dividido em linhas, e se tornaram 7 igrejas nessa aldeia, que hoje estão ativos, estão funcionando pela honra e glória do Senhor. E hoje meus pais já não estão mais entre nós. Há mais ou menos 5 anos o Senhor a recolheu, e minha mãe, logo 2 anos depois, acompanhou. Também já está na glória. Então os dois cumpriram com o chamado de Deus nesta terra, de dedicar sua vida a Deus e
evangelizar e transmitir a palavra de Deus para os outros. Mas deixaram um legado, não só para mim, para muitos outros. Alunos que meu pai teve, hoje são pastores, são líderes que estão à frente de seminários. Eu encontro bastante gente que conheceu meu pai, né, minha mãe, e eles são bem conhecidos na missão indígena. E então, eu sou fruto desse trabalho tão maravilhoso. E não é porque eu sou filho de missionário, automaticamente eu tenho já Jesus no meu coração. Não. Demorou um pouquinho para eu aceitar Jesus. E nós tivemos há mais ou menos um mês a nossa alegria da cantata de Natal. Nós relembramos o início da obra de Deus, de Jesus aqui na terra, o nascimento. E foi numa dessas datas que meus pais estiveram na Alemanha. A cada 3 anos eles renovavam os contatos com as igrejas, porque eles viviam de ofertas, eles viviam de doações, durante os 53 anos aqui no Brasil. E nunca faltou nada para eles, sempre tiveram tudo e ainda poder oferecer para o próximo. Isso é uma bênção, é uma gratidão. E aos meus 14 anos, então, eu acompanhei eles para a Alemanha. E eu fui no dia 24, na cidade, numa igreja. E ali também eu pude estar junto numa cantata de Natal, onde teve o coral, teve a mensagem de Jesus que nasceu. E eu sei que eu participei de tudo ali e voltei para casa. Mas eu voltei um pouco diferente, né? A gente se conhece, meu coração batia um pouquinho mais forte. Fui deitar. E tentei dormir, mas eu não consegui. Aí eu ouvia uma voz: Beni, você precisa acertar a sua vida. Você precisa aceitar Jesus. Mas está tudo certo. A minha família é abençoada, eu estou participando dos cultos, eu estou fazendo tudo certinho. Mas você precisa acertar a sua vida. E eu fui empurrando até 2 horas da manhã, já estávamos no dia 25. Até que eu falei: não, eu vou aceitar Jesus. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei orar. O que eu vou falar agora? O que eu vou fazer? E veio rapidamente uma ideia: eu vou lá no quarto dos meus pais e vou chamar meu pai, né? E é o que eu fiz. Eu pus a mão no meu pai e fiz: pai, eu quero aceitar Jesus. Meu pai deu um pulo da cama e falou: filho, vamos lá no seu quarto. E aí a gente foi, nós nos ajoelhamos ao lado da minha cama. E ali eu aceitei Jesus. Meu pai ainda explicou o plano da salvação. E foi maravilhoso. Nós oramos juntos. Eu confesso, eu tinha medo de orar. Eu não sabia as palavras certas. Meu pai pôde me ajudar. E ele estava aí ao lado. E aí a gente orou. E eu entreguei a minha vida a Jesus aos 14 anos. E ali mesmo, ainda naquela noite, ainda abracei a minha mãe. Falei: olha, agora eu pertenço à família de Cristo, né? E no outro dia também, então, falei para as minhas irmãs e para a família. Foi um marco, um momento. E 7 anos depois, foi um outro marco na minha vida, onde já a primeira igreja lá em Rondônia, entre os Suruís, já estava funcionando. Eu pude participar do batismo. E mais 10 irmãos indígenas estavam comigo. E eu sei que nós descemos ali um rio, um barranco, chegamos no rio. De lá a gente testemunhou, demos o nosso testemunho e nós fomos batizados naquele lugar. Queridos, esse foi
o marco na minha vida, o momento mais especial na minha vida, e muito preciso. Depois, Deus me deu uma esposa, me deu 2 filhas, uma já está na glória, a outra está aqui alegrando o nosso coração. Deus confiou uma empresa para mim, poder tirar o nosso sustento. E Ele tem me dado uma igreja, Igreja Batista Ágape, que me acolhe, que acolhe a minha família, e que me faz crescer espiritualmente. E eu sou muito grato por todos vocês. E gostaria de demonstrar esta gratidão, né? E caminhar com vocês. Onde eu puder ajudar, estou à disposição e ofereço a minha vida para que nós possamos crescer juntos. E vocês me ajudem e eu também, com certeza, posso ajudar você. A importância, eu coloquei aqui, eu gostaria de entrar em alguns versículos, eu usei versículos aleatórios para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus também, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E foi algo muito interessante. Talvez alguns vão assustar, outros vão achar meio estranho, mas eu quero usar simplesmente para ilustrar algo. E é muito prático porque serviu muito para mim. E eu gostaria de voltar realmente no tempo, no meu tempo. Porque, e aí o objeto que veio na minha mente é uma vela. Então, todos conhecem uma vela. Então, nós vamos imaginar hoje uma vela com um objeto para ilustrar algo para a nossa vida. E por que a vela? A vela porque eu usei muito na minha infância. Até os 13 anos de idade, eu não tinha energia elétrica. Então, meus pais fizeram com muito amor e muito carinho uma casinha de madeira, né, com um chão de cimento queimado. E ali eu fui criado, no Mato Grosso do Sul. E não tivemos energia, ao escurecer, muitas vezes a gente queria fazer mais alguma coisa, até dormir. Então, a gente acendia uma vela para ter luz, para poder se locomover dentro daquela casa. E aí vamos começar. Uma vela precisa ser confeccionada. Ela não surge do nada. Existem vários tamanhos, existem várias espessuras. Ela precisa ser feita por alguém. Nenhuma vela poderia dizer que não foi confeccionada por ninguém. Não tem jeito. Muito menos nós. Ninguém pode dizer surgir do nada. Sim, nós lemos ali em Isaías 29:16, eu estou usando a nova versão internacional. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer que aquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Eu gostaria agora de ler o Salmo 139, 13, 14. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus queridos, aqui é uma comparação do oleiro e do barro, mas é assim, a vela não surge do nada. Alguém precisou fabricar ela, formar. E nós também não surgimos assim, do nada. Deus te planejou. Deus te formou. E a palavra de Deus diz, bem claro aqui, de modo especial
e de modo admirável. Então você foi planejado por Deus. Você é um projeto de Deus. Sabe, a vela ela precisa ser incendiada. Senão ela perde sua função. Ela precisa de fogo. Nós devemos ser a luz no mundo. Isso o Senhor Jesus espera de nós, dos discípulos. Lá em João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe, a vela precisa ser incendiada por alguém. Isso ela não consegue fazer sozinha. Ela não se acende sozinha. Alguém precisa acendê-la. E assim é com a nossa vida. Se Jesus não fizer a sua obra, nos incendiar, não vai. Mas isso vai depender de quê? De você, de mim. Nós precisamos dizer assim: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus. E a partir do momento que você abrir o seu coração para Ele, então, Ele vai entrar. Ele não vai te forçar. Ele simplesmente vai esperar até você dizer: olha, eu quero esse Jesus. E a partir do momento que você abrir seu coração, Jesus tem a liberdade. O Espírito Santo entra na tua vida. Você já brilha para Jesus ou você ainda está no escuro? Eu lembro aquela passagem de Saulo, lá em Atos 9, quando ele estava caminhando lá para Damasco. Veio de repente uma luz muito forte sobre ele. E ele cai por terra. E ali então Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo diz: quem és tu, Jesus? Eu sou Jesus, aquele que tu me persegues. E Saulo, naquele momento, está ali prostrado. Jesus diz: segue, vai adiante, até a cidade. E levanta-te. Os que estavam acompanhando ali Saulo ouviam a voz, mas não viam. E quando Saulo então levanta, ele percebe, ele não enxerga mais, não vê. Então ele foi guiado através dos seus companheiros até Damasco. E ali ficou por 3 dias, sem comer, sem beber. E aí diz a palavra de Deus que tinha um discípulo chamado Ananias. E Deus deu uma visão a ele de estar indo até Saulo. E ele fala: vai, Saulo, Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita. Ali está Tarsus, que se chama Saulo. Ele está orando. Meus queridos, ele está orando. Aqueles 3 dias, Saulo teve um encontro muito profundo com Jesus. Ali houve transformação. E ali Ananias, ele teve uma visão de até chegar lá e colocar a mão para que Saulo pudesse ver de novo. E ele estava com medo, porque ele já ouviu muito falar deste homem. E ele disse: Senhor, mas este homem veio para matar, para prender aqueles que o seguem. E Jesus fala: não, vá.
Esse é ferramenta na minha mão. Então Ananias foi, obedeceu. E ele disse: irmão Saulo. Houve já uma conversão ali, né? Disse: irmão Saulo. Aquele Jesus que te veio ali, te encontrou ali no caminho de Damasco. E pediu para mim chegar até aqui. Para colocar as minhas mãos e tu pudesses ver de novo. Que o Espírito Santo possa encher a tua vida. E assim ocorreu. E imediatamente Saulo pôde voltar a ver. E Saulo comeu novamente, renovou as suas forças físicas. E ali, Saulo imediatamente, ele começa, outro Saulo, ele começa a pregar o Evangelho. Sabe, quando recebemos Jesus, quando recebemos a verdadeira luz, a transformação, nós mudamos da água para o vinho. Quando Deus faz a obra, Deus faz bem feito. E é o que aconteceu aqui na vida de Saulo. Saulo foi e abençoou muitos povos. A função de uma vela, existem várias funções. Ela transmitir o calor, ela fazer um ambiente mais aconchegante, ela fornecer luz, quando não temos, né? E assim também são várias funções nossas. Deus tem derramado dons, pelo menos um dom na vida de cada um de nós. Colocamos esse dom em prática, aquilo que Deus já confiou a você, vamos colocar em prática. Mas podemos resumir a função da vela em 2 pontos. Transmitir calor e fornecer luz. A nossa função como cristão é ser luz do mundo. Levar a luz de Cristo a outras pessoas. Missões. Transmitir calor na unidade por onde passarmos. E é importante estarmos juntos. Como a gente diz ali, a brasa só se mantém quente enquanto ela estiver junta. Já fez essa experiência? Quando você tira a brasa do todo, deixa ela separadinha, ela rapidamente, ela começa a se esfriar. E esse também é o risco, quando nós nos afastamos, queremos andar sozinhos. Corremos o risco de esfriarmos rapidamente. Vamos manter-nos juntos, aquecidos. Em Mateus 5, 14 e 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Uma vela pode ser bonita, mas se ficar dentro da embalagem, ela vai ficar despercebida. Vai ficar fria e não vai cumprir com a sua função. Não vai gerar luz. Podemos viver para nós. Eu quero dizer aqui, sermos egoístas. Como cristão. Mas aí iremos perder o sentido para o qual fomos criados por Deus. Uma vela não escolhe seu lugar. Precisa ser colocado por alguém no lugar adequado.
onde ela vai servir, onde ela vai gerar a luz adequadamente. Sabe, Deus tem um lugar para você. Você o aceitaria? Precisamos, em primeiro lugar, brilhar no nosso lar, na nossa família. Em segundo lugar, brilhe nos seus vizinhos, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Deixe a luz brilhar. Quando recebemos o Espírito Santo, automaticamente nós estamos alegres. Nós somos diferentes, como diz, não somos esquisitos, mas somos diferentes, porque não andamos mais neste mundo. Depois, será que você está pronto para ser como Felipe, que deixou um abençoado local de trabalho para obedecer a Deus, ir para a estrada deserta? Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Uau! Felipe foi, imediatamente, obedeceu. E ele começou a caminhar naquela estrada deserta. Imagina só. Mas não demorou muito, ele avista uma carruagem. E lá vem chegando um alto oficial, eunuco. E o Espírito diz a Felipe: Felipe, se aproxime dessa carruagem. E Felipe, então, se aperta um pouquinho e consegue alcançar. Felipe primeiro ouve. E eunuco estava lendo o profeta Isaías, se não me falha a memória, 53. E então Felipe, ele pergunta: compreendes o que está lendo? Então o eunuco disse: como? Se não há alguém que me ensine? Então Felipe é convidado a subir a carruagem. E ali os dois começam a conversar. O eunuco pergunta: ele está falando de si ou do outro? De outro. E aí foi o momento onde deu a oportunidade de Felipe evangelizar, colocar o plano de salvação para eunuco. E logo a mais adiante, eunuco vê uma água e disse: o que impede o ser batizado? Felipe disse: nada, se verdadeiramente crês, nada. Então, eunuco respondeu: sim, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Então vamos. Pararam a carruagem e ali o eunuco foi batizado. Logo após disso, Felipe foi arrebatado, foi para um outro local. E eunuco continuou sua viagem com o coração transbordando, alegre, para a sua casa. Meus queridos irmãos, eu só quero destacar aqui, Felipe, ele estava vivendo um momento de avivamento lá na Samaria. Estava tudo fluindo, estava tudo muito bom, estava tudo gostoso. O Espírito Santo estava movendo as pessoas, estava havendo um avivamento ali na Samaria. De repente vem uma voz: vai! Será que você e eu estamos prontos para ouvir essa voz? Vai! E aí o endereço é Deus que vai dar. Meus queridos, me chamou muita atenção isso, porque Felipe não tem nenhuma pergunta, ele simplesmente foi. E fez a obra, ganhou uma alma para Jesus. Será que você e eu estamos prontos
para obedecer. Queridos, na obra missionária também, em qualquer ministério, quando falamos sim para Jesus, eu quero te servir, há também dificuldades. Existem ventos fortes que atrapalham muitas vezes a vela fornecer a luz perfeita. Então, quando a gente acende uma vela, não tem vento, está muito bem. A partir do momento quando vem o vento, ela já não vai mais produzir a luz corretamente. E ela vai ser ameaçada para se apagar. A vida de um cristão, nem sempre, é um mar de rosas, como diz assim, né? Passamos por lutas, problemas, e elas vêm. Não podemos evitá-las. Nós passamos por lutas, provações. Mas se estamos com Jesus, iremos passar por todas elas, com certeza, com vitória. Chegamos muitas vezes ao limite. Dizemos, eu não posso mais. Eu não aguento mais. Eu ouvi muito isso. A gente ouve muito isso no campo missionário. Missionários esgotados, sem forças, principalmente na área espiritual. Esgotados. E neste momento, diz ali em Tiago, 1, 2 e 3, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meus queridos, muitas vezes nós, como seres humanos, não entendemos que precisamos passar por aquele vale. Muitas vezes não entendemos. Mas saiba de uma coisa. É motivo de grande alegria de passarmos por este momento. Porque dali vamos sair renovados. Vamos sair fortalecidos. E vamos sair dali pela honra e glória do Senhor, aprovados. A fé que produz a perseverança. Uma vela vai se consumindo. Mas isso só acontece quando ela é colocada em função, no seu devido lugar, e incendiada. Diz a palavra de Deus lá em João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Efésios 5:8 diz, porque outrora, antes, vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso daí, meus queridos, antes, é o antes. Quando Deus faz novo, tudo é novo. E a partir daquele momento nós vivamos a verdadeira luz e transmitimos essa luz para o nosso próximo. E eu quero terminar com esse versículo aqui em 2 Coríntios 4:16. Porque isso por isso não desanimemos. Por isso não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Meus queridos, eu lembro muito bem, eu tive o privilégio de 2 semanas antes do meu pai partir, ir para a Alemanha,
para eu poder me despedir, para eu poder... eu não sabia que ele ia morrer, mas eu sentia no coração. Por isso Deus proporcionou uma viagem para mim, e eu já tinha falado para minha esposa, vai ser a última vez que eu vou ver meu pai, fisicamente. E eu fui, e lá nós conversávamos até altas horas, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente não media tempo, era muito gostoso conversar. Meu pai, ele tinha sonhos, quando ele falava avançar lá para Amazonas, ele se alegrava tanto, ele chorava. Mas o físico dele não dava mais. Ele não dava mais, mas o espírito, o interior dele vibrava até o fim. Até Jesus recolher. E eu louvo a Deus por isso. Ele tem me passado isso de uma forma muito profunda. Quando ele dizia, como ele pregava, ele sempre era muito humilde. Ele disse, Beni, eu nunca fui um pregador, mas trabalhou 53 anos evangelizando povos indígenas, fazia trabalhos também em outras igrejas, e Deus tem usado tremendamente. Falei, puxa vida, eu escrevia algo, mas eu me atrapalhava tudo, não funcionava, então, mas Deus te usou. E eu sabia, por que eu sabia que meu pai já ia partir logo? Ele ouvia trombetas. E ele contava isso, ele falava, bem, isso só é um sonho. Eu falei, por que só um sonho? Eu creio que você está ouvindo. Eu creio que você está ouvindo. Já estavam chamando, os anjos já estavam chamando meu pai. E a gente continuava conversando, a gente sentia a presença de Deus ali, naquelas horas, aqueles dias que eu pude passar com ele. E eu quero deixar com vocês, não desanimem, não desistem. Saiba que você é admirável, você é especial. Deixe Jesus te incendiar. Aceite Jesus como teu Salvador. Passe a transmitir esta luz, este calor, para o teu próximo. Lembre-se que os tempos difíceis são para produzir perseverança. O tempo passa muito rápido, mas ficamos mais fracos fisicamente, mas o nosso interior, nosso espírito, ele se renova dia após dia. Que Deus abençoe essa palavra, abençoe a Igreja Batista Ágape, a nossa comunhão. Que Deus possa continuar trabalhando no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.